assistindo aqui, eu prometo ser breve, já que eu estou falando mais. Nós estamos assistindo aí esses relatos nos últimos 15 dias sobre o escândalo do roubo contra os idosos mais fragilizados na Previdência Social. E o governo começa a gerar uma narrativa dizendo, não, isso começou em 2019, na época do governo Bolsonaro. Bom, vamos lá. Eu vou falar só de um aspecto, porque tem muitos, que é o desconto associativista, tá? Não é a questão do consignado, nem a questão do empréstimo, o associativista. O desconto associativista começa em 1993, não foi em 2019, tem mais de 30 anos. E houve um fato que os mais velhos vão se lembrar e os mais jovens vão começar a entender. Com a Constituição de 1988, o antigo Fundo Rural ele foi superado e os aposentados do campo, 55 mulheres, 60 anos homem, passaram a ter um salário mínimo. É uma verba assistencial, porque não foi fruto da contribuição previdenciária. É uma espécie de reparação histórica que o país faz e social para as pessoas que trabalham no campo. 55 mulheres, 60 homens. E esse salário começou a ser pago em 1991, 3 anos após a promulgação da Constituição. Ato contínuo, em 93, é feito um projeto de lei pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Não era Fernando Henrique Cardoso, ele entrou em 94, né? Não se antecedeu ele. Quem estava? Então, feito um projeto de lei que permitiu o desconto associativo. E aí tem outro fato para vocês botarem na cachola aqui. A aposentadoria rural era feita através de uma certidão expedida pelo Sindicato Rural. Sindicato Rural. Que, via de regra, era filiado a uma entidade chamada CONTAG. Uma entidade que foi fundada em 1963, na época das ligas campesinas de Julião. Esquerda, faz campanha do PT, etc. Quando nós chegamos no governo de 2019, nós já sabíamos que havia uma série de fraudes no sistema previdenciário, sempre houve, vocês são testemunhas, sempre houve fraude no sistema previdenciário. Mas nós não ficamos inertes. Com 18 dias de governo, no dia 18 e 19 de janeiro, nós implementamos uma medida provisória 871 de combate a fraudes em vários níveis diferentes, que resultou em mais de 10 bilhões de reais de contenção de despesas nos 2 primeiros anos. 1,5 bilhão de seguro-defesa, 260 mil benefícios que foram sobrestados por indício de fraude, né? A questão dos benefícios dados pelo auxílio-doença foram todos revisitados, então quase 10 bilhões de reais. No caso específico da questão dos consignados, 2 ações. A primeira, nós impedimos que houvesse a continuidade dessa relação entre a CONTAG e os sindicatos rurais com o aposentado rural. Mudamos a forma da aposentadoria. Ela passou a ser uma autodeclaração do cidadão que queria se aposentar, aliado a um laudo técnico da Emater local, num processo de transição. 1.400.000 filiados à CONTAG, pagando na associação. Por quê? Porque você chegava no sindicato, pedia para aquela certidão, preenche aqui esse cadastro, se associava sem saber. Quase 1,5 milhão de associados. A gente estancou esse processo. A CONTAG em 2019 era responsável por quase 83%, 84% do total de descontos associativos que o INSS pagava. 83%, 84%. Acontece um outro fato, uma outra ação. Nós dissemos, esse cadastro vai precisar ser validado anualmente, uma vez por ano. Além de parar a maneira de fazer a aposentadoria, tem que ser validado uma vez por ano, na MP 871. Em 2017, deixa eu retroagir um pouquinho no tempo, reforma trabalhista. Em 2018, acabou a obrigatoriedade do imposto sindical obrigatório. Houve uma abstinência enorme das centrais sindicais e de sindicatos, porque perderam mais de 90% da receita. Por quê? O cidadão passou a dizer, eu quero ou não quero pagar. Como o cidadão achava, o trabalhador achava que não era representado pelos sindicatos, não vou pagar.
Esses sindicatos e essas centrais olharam para a Previdência e disseram: olha, está ali um novo filão para eu correr, para resolver minha vida. Várias associações, estou falando aquele público, pode gravar. Várias associações foram criadas pela UGT, pela CUT, pela Força Sindical, e foram se cadastrar lá na Previdência. Você tinha um prontuário, você tinha os parâmetros legais, lá e se cadestrava. Na conversão da 871, o lobby do PT, pode gravar, estou falando aqui para gravar mesmo, do Partido dos Trabalhadores, do PDT, infelizmente, e de outros partidos ligados a movimentos sindicais, fizeram dezenas de emendas para acabar com a validação anual, propondo que ela fosse feita em 5 anos ou não acontecesse, e que se revertesse a maneira como era feito o processo de aposentadoria e voltasse ao processo anterior. Está tudo lá nos escaninhos do Congresso Nacional, com as digitais dos cidadãos que perpetraram essas ações. Num processo de negociação, na conversão, em vez de ser 1 ano, ficou 3 anos. Nós temos os discursos da esquerda comemorando os 3 anos, porque ganharam um tempo para continuar ganhando dinheiro, porque esses associados, na sua grande maioria, não sabiam que estavam contribuindo. E a gente sabia disso. Em 2020, numa medida provisória que tratava de crédito consignado, um cidadão chamado, eu não vou ser levando para dizer o nome dele não, mas é um cidadão da CONTAG, eleito pela CONTAG, pela FIENG, uma federação lá de Minas Gerais, federação ligada à CONTAG, o Wilson da CONTAG, faz uma emenda, consegue fazer uma mobilização e botou para mais 1 ano, em vez de 3 anos, 4 anos. Em 2021 tem discurso dele, o pessoal do PT comemorando, achando lindo para não haver a validação. Você veja como o PT luta para não ter mecanismos que de alguma maneira detenham o roubo que é feito contra os mais desvalidos e fragilizados do país. Em 2022, aliás, em agosto de 2022, um deputado chamado Luiz Miranda, estou dando nome aos bois aqui, o outro era Wilson da FETAG. Esse deputado, ele atravessa o outro jabuti, nome da provisória que tratava de microcrédito, e retira de uma vez por todas a validação. Veja, a validação nunca existiu em 30 anos, quem propôs fomos nós. Não existia validação. Nós é que propusemos a validação. E o lobby dentro do Congresso derrubou. Nós tínhamos 2 milhões de pessoas filiadas em 2019. Agora tem 7 milhões e 600 mil. 7 milhões e 600 mil. Em 23 e 24 houve um crescimento de quase 400%. Chegou a se ter quase 30 mil filiações por dia. Eu estava fazendo a discussão dentro da Câmara, no Congresso, com 2 senadores do PT, e eles dizendo que eu estava chamando todo mundo de ladrão e que existiam diferenças. Aí do meu lado estava o senador Jaime Campos, do Mato Grosso. Aí ele olhava para mim: rapaz, estão tirando também do meu olerito. O meu contador me informou que faz 8 meses que estão me roubando também. Eu digo: se um senador da República, que tem mais de 70 anos de idade, que é um homem letrado, informado, está sendo roubado, imagine um analfabeto ou alguém que tem uma dificuldade e que não sabe o que está acontecendo. Então nós estamos falando aí de roubo, de assalto às pessoas mais fragilizadas. E eles agora estão com a narrativa: essas entidades foram cadastradas na época de Bolsonaro, em 2022. Várias foram, é verdade, mas de acordo com a legislação. E nós não iríamos cadastrar entidades ligadas a sindicatos para ajudá-los, porque todas, uma grande maioria delas, são ligadas às centrais sindicais da esquerda. Basta seguir o livro para saber onde está. Aliás, um dos maiores beneficiários além da CONTAG é o sindicato do irmão do Lula, que é vice-presidente. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante é que o PT e os seus aliados não assinaram a CPMI. E eu disse a eles lá, nesse discurso ontem de manhã, nessa discussão, eu disse: olha, como é que a gente pode acreditar que vai haver isenção numa investigação quando o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski,
perguntado pelos repórteres, porque ele quem comanda a Polícia Federal, disse que não há conflito de interesse, pelo fato de que ele é o ministro da Justiça e o seu filho é advogado de duas dessas entidades que estão roubando o trabalhador brasileiro. E não dá para confiar. Ou quando o delegado da Polícia Federal, encarregado do caso, afirma que Frei Chico é inocente, não está sendo investigado antes da conclusão das investigações, porque é irmão de Lula. Então, infelizmente, eu estou falando isso para vocês sentirem o grau de aparelhamento hoje da máquina pública. Isso é detestável. Isso é execrável. Como é execrável a censura prévia? Como é execrável a forma como eles estão se apropriando da máquina pública e diz que é deles, porque o PT, infelizmente, não tem projeto de país, tem projeto de perpetuação no poder, custo o que custar. Eu estava participando de uma audiência com o presidente do Banco Central e eu disse ao Galípolo, lá disse, olha Galípolo, duas coisas. Primeiro, eu quero me solidarizar com você, porque todo dia o Banco Central é atacado pelo Lula, pela Gleisi e pelo Lindenberg. Então eu vou lhe ajudar. Lindenberg e Gleisi, por favor, aprendam comigo. O nome do presidente do Banco Central 4 vezes chama-se Galípolo. Todo mundo, Galípolo. Porque eles acusam o Banco Central de fazer uma política monetária na contramão do fiscal que o governo federal implementa. Segundo, eu disse, olha, infelizmente, nós assistimos há um mês e meio atrás, na época fazia um mês, o governo federal e ao Congresso Nacional, sem a presença do ministro da Fazenda e sem a presença do ministro do Planejamento, para dizer o seguinte, olha, apertem o cinto, o piloto subiu. Em 2027 nós não vamos cumprir o piso da saúde e da educação. Em 2027 não tem mais recursos discricionários para manutenção da máquina pública. Em 2027 acabou a capacidade de investimento do governo federal. Em 2027 nós temos que refazer os parâmetros fiscais, ou seja, vamos continuar quebrando o Brasil até 26, quem vier depois apaga a luz e fecha a porta. Agora, o senhor, Galípolo, é como se o senhor estivesse no centro de um lado e você tem um barco. 4 remadores, que é a política monetária, remam para um lado. Do outro lado tem 4 remadores, que é Lula e sua tropa, remando para o outro. E o barco, infelizmente, é o Brasil, estamos todos embarcados. E o barco não vai para canto nenhum, porque são posições antagônicas. Enquanto um quer crescimento artificial a custas pesada para a população brasileira, de diminuição de poder de compra, de aumento de juros, que impede quem quer empreender, que impede quem quer investir no Brasil de tomar essa decisão, né, que segura investimentos estruturantes de médio e longo prazo. Enquanto que um lado trabalha contra a previsibilidade e a segurança jurídica necessária que o país precisa ter, implementa ações populistas todo momento, sobrecarregando o erário público e gastando muito mais do que arrecada, o outro carrega nas tintas, aumentando a taxa de juros para conter a inflação, para manter minimamente o câmbio numa condição confortável e impedir que a gente desmorone de uma vez por todas do ponto de vista econômico. Então essa, infelizmente, é a situação, né, que nós nos encontramos agora. Graças a Deus, o povo está acordando. Inclusive, esses eleitores que o PT sempre teve, são os mais pobres e os mais idosos. Estão entendendo que a picanha prometida não se transformou sequer no ovo. E estão sentindo na pele o preço da irresponsabilidade da gestão das finanças públicas. É difícil você entender, perceber, dada a complexidade do tema, mas as pessoas estão sentindo na pele que o salário que eles têm, mesmo com o aumento real que foi imposto, só teve um efeito de desequilibrar mais ainda as finanças públicas, porque o seu poder de compra diminuiu de uma forma geométrica. Então você em 2022 comprava, sei lá, 10 quilos de alimento, está comprando 7 ou 8 agora, mesmo com o aumento real do salário mínimo. Em contrapartida, você desarticulou, você que é o PT, né, completamente a estrutura fiscal do país. Para encerrar aqui uma reflexão para vocês, né? Discutir economia, né, com um petista é como jogar xadrez com pombos, né? Ele vem no tabuleiro, as peças estão arrumadas, ele chega de peito estufado, desarruma as peças todas, faz uma caca em cima do tabuleiro e sai dizendo que ganhou a partida. Então é muito difícil você conseguir racionalidade dessa discussão. Então eu quero aqui agradecer novamente aqui o convite, pedir desculpas pela extensão da fala, dizer que nós estamos fazendo um trabalho por todo o Brasil, que é muito necessário que todos estejamos juntos nessa mesma dimensão.
nesse mesmo diapasão. Nós temos aqui um grande líder, que é o nosso Cherini, e temos aqui a possibilidade de eleger não só o governador do estado, mas os 2 senadores de direito. Temos que fazer as alianças corretas com quem tem afinidades conosco, né? Nós precisamos e temos a responsabilidade de reorganizar a democracia no nosso país. Não podemos apresentar candidaturas que tenham dificuldade com o judiciário, porque hoje é uma verdadeira coação, desculpa, né, do judiciário contra o parlamento, ultrapassagem de prerrogativas, né, uma maneira absolutamente antirrepublicana de se tratar. Então, estamos precisando de pessoas idôneas, isentas e que tenham autonomia e convicção para mudarmos a história do nosso país. Eu não tenho dúvida que o Rio Grande do Sul vai dizer presente e dar a sua contribuição. E por fim, viva Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil em 2025.